Nós vamos abordar o significado de um recurso fundamental e que eu adoro, utilizado tanto no preparo do nosso ambiente de trabalho, na formação dos nossos campos de força e de contenção, quanto na asepsia de locais na dimensão astral, sempre junto com a assistência e manipulação de outras forças da natureza pelos espíritos de luz que coordenam os nossos trabalhos e também utilizando o nosso animismo. O chamado vento solar ou tempestade solar pode e deve ser utilizado por nós em todas as nossas frentes de trabalho. Este é um recurso fundamental. O vento solar não é um vento propriamente dito e que pode nos confundir, mas uma irradiação, uma tempestade magnética que provém do Sol, dos bilhões de partículas subatômicas, tanto na sua composição energética habitual quanto na sua forma astral. A revista Super Interessante publicou uma matéria nos informando que o Sol ejeta a cada segundo nada menos do que 1 milhão de toneladas de matéria. Essa matéria é formada por elétrons, núcleos de átomos de elementos abundantes no Sol, como o hidrogênio e o hélio, por exemplo. Então, acelerados pelo calor solar, eles escapam do seu campo gravitacional e se manifestam em formas de tempestades solares. Outras manifestações dessas forças são o que a gente conhece como aurora boreal, os arcos de luz também, que se formam no céu das regiões polares e aquela porção brilhante do rabo dos cometas. As cargas de prótons, nêutrons, elétrons e uma infinidade de outras partículas emanadas então do turbilhão solar vêm em extrema velocidade banhando a gente aqui, a Terra. Essa energia pode ser conduzida, então, mediante o auxílio dos especialistas siderais, entidades especializadas, e trazidas aqui para a nossa atmosfera, são trazidas da estratosfera para que a gente utilize essa energia dinâmica, que tem a propriedade de influenciar magneticamente os campos de frequência de baixo teor vibratório, desfazendo, fragmentando, queimando. Nas obras de André Luiz, quando ele menciona suas excursões pelas regiões umbralinas, nós vamos ver vários relatos de limpeza dessas regiões, expulsando espíritos trevosos, fazendo asepsia dos locais através das explosões solares, das tempestades solares que são canalizadas para atuação nesses sítios vibratórios e que são previamente programadas pelos agentes siderais que mantêm a ordem energética dessas regiões. Então, de tempos em tempos, os guardiões siderais programam a limpeza de certas zonas no astral para que elas não se sobrecarreguem dessas energias tão nefastas e passem a não prejudicar o sistema de conexão com outros locais, com outras paisagens ou sítios vibracionais. É possível empregar o vento solar na completa higienização de objetos, de ambientes, eliminando vírus, bactérias, forma de pensamento, micro-organismo, tanto no campo da matéria novamente, quanto em cenários astrais, a limpeza de parede, de estrutura física, dos dois lados da vida. Na apometria, a gente utiliza incessantemente a força do Sol, do astro-rei, para a limpeza, primeiro do nosso ambiente de trabalho, aqui no campo da matéria e na dimensão astral. A gente utiliza também o vento solar para reconfiguração energética de regiões novamente na dimensão astral inferior. No livro Consciência, de Robson Pinheiro, o espírito Joseph Kleber nos diz que, em virtude do poder do corpo mental superior, verifica-se que a força do pensamento da gente, dos médiuns, que mantém atividade regular no nosso exercício mediúnico, é capaz de influenciar beneficamente as partículas do vento solar. A gente está falando de animismo incitando o recebimento do vento solar. Isso ocorre por conta do dinamismo com que essa energia responde
ao poder da nossa vontade, da equipe mediúnica como um todo, sempre aliado à diligência dos especialistas do lado de lá da vida. A gente trabalha em comunhão, arregimentando esta força. O vento solar é altamente carregado de magnetismo. As partículas, então, se aglutinam e com esse comando superior mental do operador, nós temos um potente fluxo energético para aplicarmos nos nossos campos. No primeiro vídeo do nosso curso, nós começamos já a instigar em vocês o exercício para formação dos seus campos de proteção individuais, para que a gente, quando for a campo e quando trabalharmos em equipe, nós já saibamos como um campo mínimo e simples de proteção e de contenção seja formado. Eu utilizo a seguinte linha de raciocínio, que é de que primeiro a gente precisa limpar o ambiente em que estamos. As pessoas circulam, nós deixamos as nossas formas, pensamentos no local, eventualmente emoções em desequilíbrio, a nossa toxicidade. Às vezes o local é utilizado ao longo do dia por um outro profissional que trabalha em outra linha, diferente, por exemplo, de nós que trabalhamos com assistência energética espiritual. Eu digo isso porque é uma realidade, às vezes as pessoas conseguem locar só na parte da noite um espaço. Então, por exemplo, uma casa que atende advogados, um escritório de advocacia, é locado à noite para um trabalho espiritual. A gente precisa pensar que nem tudo é fácil e que a gente vai conseguir locar um espaço que funcione o dia inteiro para nos atender. Ou mesmo uma clínica terapêutica, não é? Com profissionais que trabalham nas áreas diversas da terapia holística, energética, mas que não trabalham com espiritualidade, mas que podem locar uma sala para um grupo atender à noite. O que eu estou querendo dizer é, não são só as nossas energias que estão circulando neste local físico. As pessoas passaram ali o dia inteiro com diferentes características energéticas, vibracionais, então a matéria, conteúdo psíquico, energético que não é nosso. Então a gente precisa primeiro fazer a asepsia deste local em que nos reunimos para estudar ou para a gente trabalhar. Então nós iniciamos o nosso trabalho fazendo inicialmente as nossas orações, reunindo a todos já concentradamente, reunindo o grupo neste ambiente, fazemos as nossas orações, os nossos cantos, aquilo que vocês decidirem que seja o melhor já para aumentar a vibração do campo estrutural. Fazemos as nossas práticas energéticas, meditacionais, vocês é que vão escolher como esse processo vai acontecer, já falamos sobre isso. Então iniciamos a formação da pirâmide de proteção com os comandos, formando a base sempre 1, 2, 3 e 4. Começamos protegendo os indivíduos, cada um e em conjunto faz a sua proteção individual, que é dirigida pelo coordenador do trabalho, pelo operador, formação de campo individual, formando a base, a gente se imagina dentro da pirâmide, fecha em cima, quando todos nós sentirmos que estamos protegidos, que conseguimos montar e acreditar na durabilidade deste campo, o todo, a corrente mediúnica prepara a proteção do campo da casa, que é fundamental. Então a gente se protege individualmente e vai abrindo o campo de proteção. Então todos com os mesmos recursos, lembrando que a gente vai aprofundar formação de campo de força e de contenção
mais para frente, vamos mergulhar mesmo nessa lei e nesta técnica, mas por hora, fazendo esta proteção simples, já estamos bem assentados em proteção, em conexão com a espiritualidade. Então a gente forma o campo da casa, do local, da sala, pode ser uma sala em um prédio. A gente sempre prefere também fazer a proteção da estrutura inteira, se for um prédio, e envolvemos então o ambiente todo dentro de uma pirâmide maior. O que a gente pensa? É como se a gente fosse ter que limpar um ambiente, limpar a nossa casa. Então a gente começa a trazer recursos de cores, água, recorremos à chamada água crística, a água doce abençoada por Jesus. Recorremos à água do mar. Então, lavando as paredes, não se preocupem, a gente vai didatizar todos esses recursos. A gente vai lavar as paredes com água do mar, com cristais de sal. Nós podemos recorrer à força dos ventos, sempre invocando e evocando os elementais naturais, conforme já especificamos a ação deles. Então a gente traz a força do fogo, das salamandras, que desmaterializam formas cristalizadas, energias, formas de pensamento, vírus, bactérias astrais que não são nossas. Novamente, a gente precisa criar um ambiente como se fosse um centro cirúrgico, asepsia total na nossa frente de trabalho. Então, água do mar com sal grosso. A gente sabe que o sal grosso é potentíssimo limpador, é um ácido que atua nos dois campos da vida, na dimensão astral limpando também. Água corrente, a força das ervas quentes que sugam energia deletéria, a arruda, colocando também a guiné, espada de São Jorge, tudo para inicialmente limpar. Cores luminosas, cores claras mais ácidas, tudo isso limpando. A terra no chão, não é à toa que a gente coloca para ir puxando a carga tóxica e em desequilíbrio. E nós costumamos usar o vento solar para finalizar de vez com a sua força, potência multiatômica, o ambiente, para finalizarmos a asepsia. Então, cada um de vocês ou de nós vai achar uma forma de condução desta limpeza do ambiente até chegarmos, então, no último recurso e preciosíssimo, que é trazermos o vento solar, a tempestade solar, a explosão daquelas partículas multiatômicas carregadas da potência do Sol para limpeza final do ambiente. Nada escapa, nenhuma sujeirinha escapa à força do vento solar. Imaginemos aquele cogumelo da bomba atômica explodindo dentro do nosso ambiente. Com a força mental, com o conjunto de todos, pensamento conjunto nesse foco, nós vamos imaginar com fé, com emoção, esta bomba sendo estourada dentro do nosso ambiente, trazendo o vento solar, estourando a potência cósmica do Sol agora, aqui, finalizando a asepsia em 1, 2 e 3. De novo em 1, 2 e 3 e limpando absolutamente tudo. Objetos, mesas, cadeiras. Nós vamos falando, limpando objetos, limpando mesa, cadeira, recipiente de lixo, os nossos veículos de consciência. Então, estourando o vento solar em absolutamente tudo que estiver no nosso campo material e astral, agora em 1, 2 e 3. Limpíssimo, tende a ficar limpíssimo, novamente o que vai determinar a asepsia e absolutamente tudo é a nossa força de pensamento,
nossa fé, nossa vontade. Mas a gente sente no ambiente a limpeza, a fluidez, a vibração alta. Nós utilizamos como último recurso de limpeza o vento solar. Mas vocês podem utilizar no meio do processo. Podem utilizar antes. O importante é vocês sentirem que esta energia combinada com outras energias, também com as energias sutis emanadas pelos espíritos, pelos elementais da natureza, é importante que vocês sintam no psiquismo, nas emoções, a limpeza, o apaziguamento do ambiente. Após a explosão, a vinda da tempestade solar, é que nós então começamos a utilizar recursos para gerar positividade, energia dentro das nossas pirâmides. É como se a gente, vamos imaginar, se a gente tivesse que limpar, que capinar primeiro todo um terreno baldio de ervas daninhas. Quando a gente tira o mato, a sujeira, terra batida, sem nada. A gente vai plantar energias positivas, energias novas. A gente vai plantar flores, então trazemos os recursos das flores, materializando as flores na dimensão astral. A gente vai trazer recursos da cromoterapia para positivar mais a nossa ambiência dentro dos campos de proteção. A gente vai trazer o fogo, tochas de fogo, novamente ervas positivas no sentido de ervas frias, flores, folhas que inspiram, instigam paz, recomposição, alegria, dão energia, camomila, calêndula, alfazema, flores do campo, tudo aquilo que vocês conhecerem no repertório anímico e que é positivo. As cores do arco-íris, reforçando a alegria. Então a gente positiva, a gente eleva a vibração deste campo já limpo previamente. Então, particularmente utilizamos o vento solar como último recurso e particularmente entendo que assim deve ser, dada a potência energética desta ferramenta, digamos assim, desta energia solar. E aí a gente constrói uma paisagem positiva, alegre, benéfica, que vai auxiliar não só os médiuns trabalhadores durante o período de atendimento, é como se a gente trabalhasse num campo da natureza, mas vai auxiliar também um assistido, ele vai sentir esta egrégora, esta energia bonita, o cenário paradisíaco quando chegar. Os espíritos sofredores trazidos vão sentir esse campo de alta vibração, certamente, e assim, já com este cenário positivado, a gente auxilia em várias frentes, com a expansão dessa energia positiva, todos nós e aqueles que se achegarem a nós. Então tragam o vento solar, já exercitem trazê-lo quando vocês formarem inicialmente os seus campos de proteção individuais para limpeza. Limpem os seus veículos de consciência, o ambiente, sem rebusqueio, sem fantasias, sem misticismo. Olha, energia semimaterial, potente. A gente ancora visualizando a energia do Sol, essa energia transmutada e trazida novamente da estratosfera pelos espíritos aqui, para nós, com o nosso poder mental e de intenção, para que a gente
se limpe. Vai exercitando e não deixe nunca de utilizar você e o grupo este recurso fundamental e precioso nas frentes de trabalho assistencial. Um grande beijo e até daqui a pouco.